Boa noite, eu sou Thiago Martins, apresentador do programa Bio Sem Fronteiras. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast O Mistério dos Cetáceos. E hoje, a nossa parceira e bióloga Sinara Decaro irá trazer algumas curiosidades em relação ao sistema nervoso, à excreção dos cetáceos. Ela vai nos falar também por que esses animais são tão importantes para o meio ambiente. Olá, Sinara. Boa noite. Que bom tê-la conosco novamente. Você poderia nos falar como é composto o sistema nervoso dos cetáceos? Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. E para mim vai ser um prazer poder estar aqui falando novamente, trazendo algumas informações e curiosidades sobre esses animais marinhos incríveis, E como o Thiago disse, hoje eu vou falar um pouco sobre a excreção, sobre o sistema nervoso e a importância deles para o meio ambiente. Bom, o sistema nervoso deles, ele é dividido em dois, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central desses animais, ele é formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é onde os nervos se estendem para fora do sistema nervoso central, enervando os diferentes membros e órgãos do corpo. Uma outra coisa, a medula espinhal deles é cilíndrica e que possui um espessamento na região cervical, que corresponde à área das nadadeiras peitorais deles. E uma coisa muito interessante é que o córtex cerebral desses animais tem um alto número de convoluções. E isso é um dos motivos, desses animais serem tão inteligentes. E o sistema nervoso deles é considerado muito, muito mais desenvolvido do que de outros vertebrados. Então é lógico, que é de se esperar que os órgãos do sentido deles também sejam muito, muito eficientes, Nossa, que interessante, Sinara. E como são os órgãos dos sentidos dos cetáceos? Bom, em relação aos órgãos de sentidos, desses animais, alguns são considerados pouco eficientes e alguns bastante desenvolvidos. O olfato deles, por exemplo, não é considerado muito desenvolvido, inclusive eles não possuem bulbo olfativo e o paladar deles também é pouco desenvolvido. Já a visão desses animais, é muito eficiente, inclusive eles possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, que aumenta a sensibilidade do olho deles em presença de pouca luz. E esses animais, eles não possuem glândulas lacrimais e eles podem enxergar tanto dentro quanto fora da água. Inclusive, é bem comum, a gente ver eles com a cabeça, com o olho para dentro, olhando o meio interno, e com o outro olho olhando o meio externo. E o sentido deles, que é considerado um dos mais desenvolvidos, é a audição. Os odontocetos, por exemplo, eles possuem um mecanismo chamado ecolocalização. Nara, você poderia explicar para a gente o que seria essa ecolocalização? Então, como eu disse anteriormente, a ecolocalização é um mecanismo que até hoje só é comprovado nos odontocetos. Os misticetos, eles não possuem esse mecanismo, Eles possuem apenas a vocalização. E para quem não sabe, uma curiosidade legal aqui, tem uma área voltada para o estudo dos sons dos cetáceos, que é chamada de bioacústica. E o que ocorre, na verdade, é que no ambiente aquático, o som é transmitido cerca de 5 vezes mais rápido do que no ar. E alguns animais, como os golfinhos, eles desenvolveram um sistema de emissão de sons e recepção acústica dos ecos produzidos. Isso permite com que esses animais detectem a posição e características de outros animais.
e até de objetos muito pequenos. E isso tudo, esse processo é denominado a ecolocalização. E como que é feita, né? Como que ocorre essa ecolocalização? O eco, ele chega ao ouvido médio, ele passa para o ouvido interno, aí ele chega no cérebro desses animais, que é feita uma análise da altura e da forma desse eco, e assim cria uma imagem acústica capaz de distinguir a distância, a direção, tamanho, forma e movimentos. E por esses animais eles terem uma audição muito desenvolvida, isso permite que eles percebam cada tipo de som e por isso são utilizados na comunicação e na percepção do ambiente à sua volta. Os sons produzem ecos e através disso fornecem informações muito importantes para esses animais, como por exemplo, detectar presas, porque esses animais eles têm o hábito de se alimentar de noite, então é uma super vantagem para eles esse mecanismo, né? Estratégia incrível tem esses animais. Podemos dizer então que eles são muito inteligentes? Sim, Thiago, esses animais são extremamente inteligentes e é um dos motivos, inclusive, que esses animais são capturados e colocados em cativeiro, né, para entretenimento humano. E o interessante é que eles conseguem passar todo o conhecimento que eles possuem, todas as suas estratégias de captura, como por exemplo as orcas, para os seus filhotes. E para quem não conhece ainda, tem uma série que lançou recentemente, chamada O Segredo das Baleias, na Disney Plus, e aborda bastante esse assunto, vale muito a pena assistir. E de fato, o cérebro desses animais é de deixar qualquer um com inveja, né? Porque quando se compara o tamanho do corpo com o tamanho do cérebro deles, é bem impressionante. Inclusive, eles possuem um índice muito parecido com o nosso de inteligência. 6,5 para nós e 5,5 para eles. E eles ganham de inteligência até dos chimpanzés, que são considerados também outros animais muito inteligentes no reino animal. E uma outra medida de inteligência deles é o índice que relaciona o peso do neocórtex, a parte da massa cinzenta, com o peso total do cérebro deles. E essa inteligência toda não é por acaso, porque muito se deve às adaptações que esses animais eles precisaram fazer para conseguir viver no ambiente aquático, né? Muitos anos atrás, como eu disse para vocês, né, que eles migraram do ambiente terrestre para o ambiente aquático. Muito interessante essa parte sobre a inteligência dos cetáceos. Isso aguça mais ainda a nossa curiosidade sobre eles. E a excreção deles? Como funciona? Os rins deles têm várias unidades excretoras, como se fossem rins pequenos, e eles trabalham independentemente, mas existem dutos que se juntam na uretra. As muitas estruturas excretoras ajudam na retenção de líquido, já que eles podem desidratar, pois a água do mar, né, tem mais sais do que os líquidos corporais desses animais. E apesar deles não beberem água salgada, quando eles se alimentam, né, sempre ingerem água salgada junto. E o equilíbrio osmótico desses animais é conseguido por meio da eliminação de sais pelos rins na urina deles. Sinara, eu já escutei falar da importância desses animais para o meio ambiente. Essa importância está relacionada com sua excreção? Bom, Thiago, primeiramente, antes da gente falar dos cetáceos, né, eu queria ressaltar aqui que toda forma de vida desempenha um papel importantíssimo para o meio ambiente e todos têm o direito de estar vivos e de serem preservados. Mas no caso das baleias, elas realizam serviços para o meio ambiente e que gera retorno para o ser humano e para o nosso planeta. Bom, primeiramente, né, elas equilibram a população de peixes nos oceanos, o que ajuda na manutenção dos estoques pesqueiros explorados pelo homem, gerando renda.
Elas também participam do sequestro de grande quantidade do carbono atmosférico, que é um dos gases do efeito estufa. Isso porque elas armazenam grandes quantidades desse elemento no seu corpo durante toda a sua vida, diminuindo o carbono na atmosfera. São também indivíduos indicadores naturais de variabilidade e de degradação ambiental. Contribuem gerando emprego e renda através de turismo de observação em vários pontos do Brasil e do mundo inteiro. E em relação à excreção desses animais, para quem não sabe, o cocô das baleias possui muito nutriente e estimula o crescimento do fitoplâncton, que, para quem não sabe, os fitoplânctons, eles produzem cerca de pelo menos metade do oxigênio do planeta. Então, por isso, elas também são conhecidas por fertilizar os oceanos. E as baleias são chamadas também como espécies guarda-chuvas. O que seria isso, né? Significa que se elas desaparecerem, serem extintas a qualquer momento, consequentemente vão levar ao desaparecimento de várias outras espécies. E para quem não sabe, esses animais antigamente, eles eram muito caçados por gerarem um grande lucro, né? Mas sabe-se que hoje em dia elas têm um grande valor, muito mais vivas do que mortas, né? E elas têm um grande papel aí por todos os motivos que eu disse e por N outros motivos. Espero que tenham gostado de mais um episódio sobre o mistério dos cetáceos. E até a próxima! Sim, Thiago, é de extrema importância, né, preservarmos esses animais e o oceano, porque eles fazem, né, um papel muito importante para o planeta, para a gente. Inclusive, a gente está na década do oceano, né, proclamada pela ONU, com esse intuito de trazer conhecimento e melhorar o ambiente marinho e conscientizar as pessoas, né, melhor sobre esse universo. Obrigada a todos e até um próximo episódio. Um beijo!